Olá! Nesse vídeo, iremos falar do famoso período que é o favorito da maioria dos músicos, o Romantismo. Época em que floresceu uma música que procurava transmitir os nossos mais profundos sentimentos, com muita técnica e elegância. Quer saber mais sobre ela? Então, puxa a vinheta! Não, vocês estão aí. Mil perdões, não tinha visto vocês. Vocês estão vendo essa música agora? É uma das minhas favoritas. Que música incrível. Foi de um cara chamado Chopin. É bem antiga, mas eu gosto muito dela. Ele é simplesmente conhecido como o poeta do piano. E a música se chama Balada em Sol Menor. Sinceramente, é uma das minhas favoritas. E bem, essa música faz parte do período romântico, um dos períodos mais importantes da música, porque foi nesse tempo que a música passou a expressar sentimentos. Antes não era tão importante a expressão de sentimentos ou expressar aquilo que não pode ser dito com palavras, mas nesse período passou a valer mais como importante. Não só isso, como também os músicos dessa época passaram a se auto-intitular, porque antes, após acabar a época que davam o nome para a época, como por exemplo o período clássico, só depois que acabou que ganhou o nome de período clássico, mas nesses não. Os músicos já se auto-intitulavam como românticos. Bem, é importante também ressaltar o significado da palavra romance. Romance não é um romance romântico, como a gente conhece hoje em dia, mas sim histórias contadas pelos romanos. Da mesma forma que no período clássico, eles se inspiravam nas histórias antigas do classicismo, os românticos se inspiravam nas histórias medievais, como nos cavaleiros, nos heróis, nas batalhas ferozes. Esse era o romance da época. O romantismo surgiu no final do século XVIII na Europa, num contexto de várias revoluções, como a Revolução Industrial e a Revolução em busca de liberdade. Esse movimento ia contra os princípios e ideais do classicismo, do racionalismo e do iluminismo na época, e buscava expressar as emoções, o subjetivismo e o individualismo. Esse movimento inspirou vários ramos da arte, como a literatura, a música e a pintura em vários países. Na Alemanha, existe um movimento artístico chamado Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto. Esse movimento foi a transição do classicismo para o romantismo, porque ele tinha princípios iniciais do que viria a ser o romantismo tempos mais tarde. Tanto que o nome desse movimento é denominado de uma obra de Friedrich Schlegel, que abordava temas sentimentais, com uma ênfase sentimental, e também o subjetivismo e o individualismo. Com base nisso, conseguimos também falar dentro desse movimento alguns compositores musicais que participaram dele, como Haydn, Mozart e o filho Carl de Bach. Então vamos ouvir um trecho da Sinfonia de Carl de Bach para entender melhor o que foi esse movimento. Percebemos a grande intensidade dessa obra nas primeiras notas que se iniciam, e a tensão que vai evoluindo também. Essa é a dramaticidade do romantismo. Mas o romantismo só se inicia mesmo com outro compositor que ainda não foi mencionado. Ele utiliza seus mais profundos sentimentos e sua raiva para compor várias músicas. Pera, você não sabe de quem eu estou falando? Estou falando de Ludwig van Beethoven, que a partir de sua primeira obra, denominada Heroica, começa o romantismo. Como agora nós já estamos por dentro do romantismo, vamos falar das suas principais características e inovação na área de conhecimento musical.
Como foi dito antes, o romantismo buscava fazer músicas que contavam história, feitos heróicos e os sentimentos do indivíduo, utilizando temas melódicos longos e uma harmonia imprevisível, que variava constantemente de modos e de tonalidades. Além disso, os compositores do romantismo se acharam mais livres para criarem novos estilos que fossem mais característicos deles, como, por exemplo, as miniaturas, que são peças de pequena duração, geralmente feitas em um movimento, que trazem muita identidade nacional do compositor e muitas coisas do compositor. Vamos pegar, por exemplo, Chopin. Ele criou várias dessas miniaturas, como seus estudos, seus noturnos, seus prelúdios, seus poloneses, seus mazurcas, que são peças que estão voltadas muito para o compositor em si. Tanto que Liszt, que era um compositor húngaro, fez as rapsódias húngaras, que são inspiradas em contos folclóricos do país dele. Os românticos utilizavam 4 inspirações temáticas. A primeira era a natureza, como, por exemplo, os eventos climáticos que aconteciam na época. Como segunda, eles chamam o nacionalismo, como danças folclóricas, que representavam a sua nacionalidade. Terceira eram os próprios sentimentos humanos, a tristeza, a raiva, a alegria. E a quarta era o pós-morte. O pós-morte era muito bem retratado nessa época, principalmente por conta da precariedade da medicina, que os levavam a retratar dessa forma. O piano, esse instrumento mesmo que está aqui do lado, aumentou sua extensão de notas. O que era de 60 notas, que é o equivalente a 5 oitavos, foi para 88 notas, que é mais ou menos 8 oitavos. Também, um fato muito interessante é que os instrumentos de metais agora tinham válvulas. E o que são as válvulas, né? As válvulas direcionam o ar que o músico sopra para diferentes tubos. E esses tubos são responsáveis por dar o som das notas. Outra curiosidade foi que as orquestras agora aumentaram de tamanho. Vamos pegar, por exemplo, a Sinfonia número 8 de Mahler. Ela necessita de 2 grupos de corais inteiros, mais 120 músicos. Isso é um número muito absurdo. Tanto que, no classicismo, em comparação, dá 4 vezes maior. O romantismo durou até o final do século XIX, quando surgiu a grande onda do impressionismo e do realismo. Entretanto, todas aquelas canções inesquecíveis se manteram quentes no coração de todos que ouvem até o dia de hoje. E bem, se você gostou desse vídeo, não se esquece de nos apoiar, dando aquele joinha e se inscrevendo. Até!